Bem-vindo a todos a mais um vídeo no canal. Hoje eu não vou dar continuação ao assunto dos centros que eu estava fazendo e vim trazer um assunto em respeito à receptividade e controle, né? Que é basicamente o que eu vejo na essência do desenho humano, é que ela está trazendo essa dualidade básica sobre nós seres humanos reencarnados nesse momento, né? Em que mundo estamos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a receptividade, né, que estamos em um mundo receptivo em que as coisas elas chegam e a gente vai trazer essa oposição à dualidade que seria essa mente controladora, né, a mente que está ali pesando as decisões na cabeça e intervindo diretamente no movimento natural do próprio corpo. Então, antes de começar, eu vou tocar uma musiquinha, porque eu adorei tocar a musiquinha no último vídeo. Só as músicas que eu tô aprendendo, então eu não sei de cor. Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo mais, pura rotina já. Não sei o que não sei, Réveillon, o luar, estrelar, o mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front brilhar, lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Tô aprendendo ainda, eu errei umas coisas. Beleza, gente, então vamos lá. Já fiz minha técnica para perder a vergonha, que é tocar violão, antes dos vídeos. E vamos para o desenho humano do dia. Então eu vou abrir aqui. Então antes de começar a falar o assunto da receptividade e controle nas nossas vidas, vamos ver o desenho humano do dia. Então eu abri ele aqui agora, né? Então, estamos vivendo sobre Sol, Terra, né? Então, em que signo? Né? Em que signo está? Onde está o Sol? Onde está a Terra? Então, ele está na porta 37, na linha 3, e na porta 40, na linha 3. Então, é um dia de linha 3, gente. Muito cuidado, porque podem acontecer erros, né? Então, o dia de linha 3 é sempre um dia que você pode acabar esbarrando nas coisas podem quebrar, mas também encontros, né? Encontros novos. Enfim, a linha 3 é aquele dia para viver, experimentar, encontrar pessoas novas, cometer erros, quebrar vínculos, enfim. Dia de linha 3. E aqui a gente tem a porta 37, então, o Sol na 37, logo a Terra está na 40, que é a porta oposta na mandala. Então, estamos vivendo sobre uma energia muito comunitária, uma energia quente, emocional, familiar, né? E também essa força de vontade que vem junto, né? Porque essas portas são opostas na mandala, porém elas têm a definição do canal da comunidade, um desenho de uma parte que quer encontrar o todo, uma parte que quer pertencer ao todo. Enfim, a gente tem aqui nessa porta 37 essa energia familiar, essa energia que está sempre aberta, né, para abraçar o forasteiro, para agregar ele na família. Nessa porta que a gente encontra essa necessidade de criar um Deus também que una as pessoas, a tradição, é viver papéis tradicionais, né? Então é aquele medo de viver papel tradicional, mas isso também é o que te impulsiona a acabar vivendo um papel tradicional na família. Então é aquela porta que traz essa energia quente, acolhedora, da emoção, nessa questão de sensibilidade em respeito a questões familiares, né? Então, uma energia muito gostosa, uma energia tribal, né? Então, a gente está falando aqui de tribo, apoio, né? Na porta 40, a gente tem a porta de oposição, que é essa força de vontade, né? Para trabalhar, né? Força de vontade para apoiar a família, né? Exige, às vezes, um pouco de solidão, de se afastar para querer empenhar essa força de vontade sustentadora para apoiar a família e receber em troca aquele calor emocional, né? Aquele apoio familiar.
Então, estamos sobre essa influência, 70% dos neutrinos, canal da comunidade, né? Então, estamos todos vivendo e vendo, presenciando essas energias emotivas e apoio também nessa semana, né, que está decorrendo aí, tá? Então, a dica é, cuidado, né? Estamos recebendo esses condicionamentos e os condicionamentos, eles sempre tiram a gente, às vezes, do nosso eixo, do nosso interior. A gente se perde nesse assunto que, às vezes, a gente não tem. Então, às vezes, a pessoa não tem o plexo solar e ele está se vendo super emotiva, tendo essa sensibilidade às necessidades da tribo, mas é uma coisa passageira. Não vai sair da sua estratégia de autoridade por conta dos condicionamentos do dia. Tá? E aqui temos também o canal da transitoriedade, né? O que temos 2 canais emocionais ativados. Então, sim, nós seres humanos estamos todos passando por momentos muito emocionais, né? Certamente que os não emocionais estão ali amplificando toda essa energia e às vezes se identificando, né, como sendo os mais emocionais, né? Mas temos um plexo solar muito forte, ó, até a Lua, porta 49. Então, né, podendo ter aquela onda de catraca, de começando certas coisas ali na família, no mundo tribal, as pessoas não, às vezes não estão ajudando as coisas, não estão fazendo as coisas que tem que fazer, pode ter esses conflitos emocionais que se criam, né? Ainda mais que estamos com a porta 6, 36 nos nodos, então estamos vivendo momentos, né, de conflito para a intimidade. E aqui nesse canal da transitoriedade a gente tem o 35, 36, que, velho, é aquela energia que vai ficar um tempão aí no céu. Então, estamos vivendo crises emocionais, né, sentindo a emoção ali na pele, né, vivendo ela. Então, é um processo abstrato que demanda tempo para processar aquilo que precisa processar. E esse canal, ele fala, né, de esperar clareza, né, não ser impulsivo, não se jogar. Então, aqui a gente tem essa onda emocional de desejo, né, de viver a experiência, sentir a crise eventualmente, para ao longo da experiência expressar progresso, né, ter esse sentido abstrato de expressar progresso. Enfim, estamos todos aí, né, vivendo sobre essas fortes influências. Beleza, agora eu vou mudar aqui. Agora eu vou tentar colocar meus slides humildes que eu fiz. Eu fiz uns slides porcaria, só para falar desse negócio que eu vou falar do receptivo. Deixa eu só mexer aqui. Onde é que eu faço isso? Parar de partilhar. Apresentar. Compartilhar a tela. Uai, cadê? E eu não vou conseguir compartilhar o que eu queria. Mas não tem problema não, eu vou continuar compartilhando. Não vou compartilhar nada, então. Não consegui, não vou compartilhar. Então, gente, vamos falar aqui em respeito ao assunto da receptividade e controle mental. Por que eu estou vindo trazer esse vídeo? Porque eu tenho estado aí na experiência, encontrando pessoas, né, tentando trazer sempre a essência do desenho humano, porque é na essência do desenho humano que a gente encontra na estratégia de autoridade que permite que os seres humanos eles aprendam a tomar decisões com a consciência do corpo e acabem vendo a vida ao redor deles mudar, porque aprendendo a tomar decisões eles começam a se conectar com o próprio corpo e eles começam a fluir nas direções certas para eles, né? Onde vão viver uma vida com mais suporte, né? A vida vai te oferecer mais suporte porque você vai estar no lugar certo, com as pessoas certas, do jeito certo, e ali você vai ver as coisas florescerem. E a gente entende que isso é muito receptivo, né? É uma energia receptiva. Então, a premissa do desenho humano é que vivemos em um momento, né, como raça, como espécie, em que o palco que a gente vive, o planeta Terra, ele está receptivo. E o que significa isso? Significa que as coisas elas chegam até a gente. Nós só temos que aprender a receber, né? Então, o desenho humano, quando chega para você com a estratégia de autoridade, com o perfil, com não sei o quê, tudo que ele vai falar, ele está te ensinando a receber as coisas, né? A perceber que a receptividade faz parte do momento atual em que vivemos. E que a questão é conseguir entender como as coisas chegam
mas principalmente é como você reage diante dessas coisas. E ali a gente encontra esse potencial de discernimento, né? Como seres, nós podemos agora discernir as decisões e tomar decisões corretas, em que a gente vai se direcionar para um lugar em que o nosso corpo vai florescer e prosperar. Né? Geradores vão ficar satisfeitos, manifestadores em paz, projetores em sucesso e refletores cheios de surpresas, né? Por conta dessa educação, né, de reconhecer o próprio corpo para entender como que ele está relacionado com o fluxo. Então, somos receptivos. Tá? Então, estamos aqui vivendo um mundo receptivo. E basicamente é isso que eu queria falar sobre o receptivo, né? Então, o que é o antagonista do receptivo? Né? Quem que seria o antagonista? Quem que nos impede de conseguir perceber a direção quando ela surge e perceber o nosso corpo que já, né, decidiu, discerniu do jeito que ele nasce para discernir que aquela decisão é correta? Quem que está no meio disso atrapalhando? Então é o controlador mental. Então é a mente que está vibrando controle. E o que significa isso? Né? Significa que a nossa mente, que foi educada, condicionada a uma certa educação, principalmente uma educação mais primitiva, né, de uma espécie que não se conhece direito, em que falam que você tem que controlar os acontecimentos na sua vida, que você tem que fazer isso, que você tem que ser aquilo, você tem que não sei o quê. E nós vivemos sempre sobre esses modelos pré-impostos, né, pela comunidade que a gente nasceu, pela nossa família, pela nossa escola. Então, fomos sempre condicionados a controlar, né, a ver problemas na vida, a ver coisas a resolver, tipo obrigações, metas, enfim, fomos sempre moldados a tomar decisões com a mente. Né? Então, o resumo disso é que é muito difícil para nós seres humanos entendermos que as coisas chegam. Né? É uma parada que você olha e fala, mano, como assim as coisas chegam? Não, não é possível. E, tipo, é difícil de acreditar também, porque eu posso, né, ter a ilusão do controle, né? Não, mas eu que fiz aquilo. Mas às vezes, se você for ver lá no fundo, né, do fluir da natureza, você nem teve escolha. As coisas elas meio que chegaram. Então, essa mente controladora, ela está sempre tendo a ilusão de que ela está controlando, mas muitas vezes ela não está controlando, né? Porque ela automaticamente, ao longo da vida, às vezes se transforma. O seu ser se transforma. Um dia você é uma coisa, no outro dia você se transformou e aí você se torna outra coisa, logo você pode tomar decisões diferentes, né? Então é quebrando essa ideia de não, nós temos controle da nossa vida, não temos, entendeu? Em grande parte a gente vive no tempo e o tempo acaba sempre trazendo essas novidades, essas mudanças pessoais que a gente acha que foi a gente que mudou, que foi a gente que controlou, mas na verdade foi a vida sempre que nos ensinou, né, e nos transformou ao longo do processo. Então a mente controladora, né, voltando, me perdi, a mente controladora ela é exatamente aquilo que a gente fala que é do não ser, né, o seu não ser. O seu não ser, ele tem aqueles temas de escassez, né? Aqueles temas de escassez que a gente reconhece, que vem das aberturas, os temas de abertura. Então, é esse ser aí, que é tudo que a gente pensa sobre a gente, é o que a gente acha sobre a gente, é o que a gente pensa, né? Pensamento não significa que é verdade, né? Então a gente sempre tem esse nosso eu, nosso falso eu, que a gente criou dentro da nossa cabeça sobre o que a gente acha que a gente quer, o que a gente acha que a gente gosta, e muitas vezes nada disso é verdade, né? Nada disso é verdade. Às vezes você acha que você quer ir para aquela direção, mas não é aquela direção que seu corpo quer ir, não é aquela direção que é saudável para você. Mas para a mente controladora é muito difícil ela conseguir fluir, né? Abrir mão dos apegos, dos desejos, das projeções, do certo, do errado, e se permitir se entregar para o fluxo receptivo que acaba trazendo as coisas, né, no tempo certo. Então a mente controladora ela está embananando sempre o dia a dia e o equilíbrio das pessoas. Ah, nos emocionais, você vê os emocionais iniciando, né, com a mente. Eles estão ali numa emoção, eles pegam com a cabeça deles e decidem, ao invés de esperar, ao invés de entender o próprio processo receptivo e falar,
para eu me sintonizar na minha receptividade, no meu caminho de vida, eu preciso esperar para decidir as coisas, né? Mas quem que vai pensar o que vai ser decidido impulsivamente de forma errada? É a mente controladora que está tentando controlar, ao invés de fluir e entender que o seu corpo tem o próprio tempo, né? Daí a mente controladora do gerador, que tem que ficar parado esperando, o gerador sacral, para falar aham ou aham. Daí a mente dele tá criando lá, eu acho que eu preciso fazer aquilo para ganhar dinheiro e não sei o quê. Eu tenho que ficar com essa pessoa aqui por causa disso. E às vezes é tudo mentira, entendeu? Tudo mentira. E a sua mente te tira sempre do estado de receptividade, né? De um gerador que teria que estar esperando. Então você vê essa mente controladora. A mente controladora é um estado psíquico generalizado em todos os seres humanos. Então, todos têm isso, todos passamos por isso, né? É normal você ficar ali acreditando na sua mente e pesando as decisões. Isso ou aquilo, né? O problema é que isso fica despertando uma certa negatividade dentro do teu corpo. Uma negatividade que para os geradores eles sentem como frustração, né? Manifestadores da raiva, projetores da amargura. Então, sempre que você está identificado com o seu plano psíquico, pensando coisas que às vezes não importam para a tua vida, você está identificado e apegado naquele processo e achando que você é aquele fluxo de mental, psíquico, de controle, se você está identificado com esse ser, você não vai conseguir perceber a receptividade natural da natureza, do tempo das coisas, do seu corpo, da resposta do seu corpo ou das emoções do seu corpo. Então, se você se mantém nesse estado do controlador, com a ilusão de que controla as coisas, você sempre vai pagar com a tua frequência, com as decisões erradas que vão te levar para situações erradas e você vai ficar ali se sentindo preso e cada vez mais infeliz, né? Ficando cada vez com a frequência mais baixa. Então, o segredo é não acreditar nele, entendeu? Não acreditar no controlador, não acreditar na sua mente quando ela fala que você tem que fazer isso, mas entender que existe um palco em que vivemos que é receptivo e ele só está esperando que você perceba isso, não acredite mais no que sua mente diz e comece a observar o fluxo da vida, o tempo das coisas, as coisas e oportunidades quando chegam, mas sempre vendo sobre a ótica do seu desenho, né? Sobre as chaves de vida que são essas ferramentas para você entender o seu veículo, a sua nave que está se movendo no espaço, na Terra, a 220 km por segundo. E às vezes a única coisa que você tem que saber é como que o seu corpo funciona nesse grande fluxo. E aí são chaves de vida muito bobas, mas que sempre elas levam a gente para isso, ó, no choice, que é tipo, velho, sua mente não controla, né? Sua mente não controla. Espere, se conecte ao seu corpo, né? Entenda o teu corpo e aí começa a surfar no fluxo. É isso. Então, espero que tenha ficado bom esse vídeo aqui falando sobre receptividade, explicando a receptividade do mundo que a gente vive. O mundo é receptivo e a única coisa que está entre a receptividade das coisas que está querendo ser entregue para você é você mesmo pensando e se identificando com vaidades, conceitos mentais, crenças, temas de baixa autoestima, temas de escassez, tentando se provar, tentando evitar conflito. Enfim, você vai ver todos os temas dos centros em branco, né? E os temas dos centros em branco, eles estão exatamente aí para você conseguir testemunhar como que essa mente controladora está querendo controlar e o que e por quê. E aí, pela observação, essa mente vai perdendo força, porque você vai começar a acreditar menos nela, porque a receptividade chega, você vai ver que deu certo, você vai viver uma interação legal, alguma coisa nova que você vai conhecer seguindo a estratégia de autoridade, entendendo o seu lugar no fluxo, e cada vez menos você vai acreditando na mente controladora quando ela estiver falando aí dentro da tua cabeça, ou no seu comportamento. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo de inspiração.